Considerado o precursor do empirismo britânico, John Locke nasceu na Inglaterra em 1632. Filho de um advogado de origem calvinista, aos 20 anos ingressou nas universidades de Londres e Oxford. Graduou-se em medicina, atuando como médico particular e conselheiro político. Entre suas principais obras figuram ensaios sobre o entendimento humano, primeiro e segundo tratados sobre o governo civil, cartas sobre a tolerância religiosa, pensamentos sobre a educação e racionalidade do cristianismo. Vivendo na Idade Moderna, Locke vivenciou uma época de grandes transformações no campo social, político, econômico e científico. Com o enfraquecimento do poderio da Igreja Católica, da visão teocêntrica, do absolutismo e do feudalismo, as reformas protestante, a Revolução Industrial e Francesa entram em cena. Também são destaques dessa época o surgimento da imprensa, o mercantilismo e o êxodo rural. No cenário científico, sobretudo na filosofia, surgem teorias com ênfase no antropocentrismo. Se contrapondo à visão de René Descartes, que defendia a existência de ideias inatas, em um ensaio sobre o entendimento humano, Locke compara a alma humana a uma tábula rasa ou a uma folha de papel em branco, que seria preenchida pelas experiências que construiriam o conhecimento. Dessa forma, o conhecimento provém da relação do indivíduo com o exterior. Meu trabalho é como o de um ajudante de jardinagem, preparando o terreno e removendo o entulho que atrapalha o caminho do conhecimento. Locke refuta o argumento principal dos inatistas, o da existência do assentimento universal. Assentimento universal é a crença de que existem determinados princípios especulativos e práticos que todos os homens concordam universalmente. Locke argumenta que não há nada que possa receber um assentimento universal de todos os homens, nem mesmo em princípios especulativos como é impossível para uma mesma coisa ser e não ser, pois se são aceitos é porque não são conhecidos por grande parte da humanidade. Essas ideias não estão naturalmente impressas na mente de todos. Se fossem inatas, deveriam ser percebidas ou entendidas. Se todas as ideias não conhecidas fossem inatas, não teríamos como distinguir ideias inatas das adquiridas. Os inatistas dizem que é através da razão que os homens tomam conhecimento dessas ideias. Para Locke, isso ainda não prova nada. Para ele, se é necessário o uso da razão para se descobrir as verdades, então não dá para considerá-las inatas. Para Locke, nada pode ser entendido sem antes ter sido percebido. Argumento 5. As pessoas não passam a conhecer todas as verdades tidas como inatas, quando se passa a fazer uso da razão, pois essas verdades não chegam à mente antes dela. Além de muitas pessoas passarem a vida sem conhecer essas máximas. Argumento 6. A mente humana alcança o conhecimento aos poucos, seguindo 5 passos básicos. Primeiro passo: geramos ideias particulares através dos sentidos. Segundo passo: a mente reconhece algumas delas, guardando-as na memória e as nomeando. Terceiro passo: depois a mente concentra-se e aprende o uso dos nomes gerais. Quarto passo: assim, a mente vai desenvolvendo ideias e linguagens que usamos para exercitar a fala. Quinto passo: através das ideias e linguagens, o uso da razão torna-se a cada dia mais evidente. Argumento 7. Locke admite que o conhecimento de certas verdades aparece muito cedo na mente, mas elas não são verdades natas, pois elas são impressas, ou seja, são percebidas antes mesmo do uso da razão. Argumento 8. O assentimento, ou seja, a concordância geral que é dada após a exposição de uma ideia, não significa que ela seja inata, porque ele é baseado na audição e entendimento, que são evidentes por si. A mente humana. Em sua obra Ensaio acerca do entendimento humano, combateu duramente a doutrina que afirmava que o homem possuía ideias inatas. Ao contrário de Descartes, defendeu que nossa mente, no instante do nascimento, é como uma tábula rasa, um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. Locke retomava, assim,
a tese empirista, segundo a qual nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos. O filósofo defende que as ideias que possuímos, isto é, todo o conteúdo do processo do conhecimento, são adquiridas ao longo da vida mediante o exercício da experiência sensorial e da reflexão. Nossas primeiras ideias, as sensações, nos vêm à mente através dos sentidos, isto é, quando temos uma experiência sensorial. Essas ideias seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetos externos. Por sensações, Locke entende, por exemplo, as ideias de amarelo, branco, quente, frio, mole, duro, amargo, doce. Depois, combinando e associando as sensações por um processo de reflexão, a mente desenvolve outra série de ideias que, segundo Locke, não poderiam ser obtidas das coisas externas. Seriam ideias como a percepção, o pensamento, o duvidar, o crer, o raciocinar. Assim, a reflexão seria nosso sentido interno, que se desenvolve quando a mente se debruça sobre si mesmo, analisando suas próprias operações. Das ideias simples, a mente avança em direção às ideias cada vez mais complexas. Porém, para Locke, de qualquer maneira, a mente sempre tem as coisas materiais externas como objeto de sensação e as operações de nossas próprias mentes como objeto de reflexão. Locke admite que nem todo conhecimento limita-se exclusivamente à experiência sensível. Considerava, por exemplo, o conhecimento matemático válido em termos lógicos, embora não tivesse como base a experiência sensível. Nesse sentido, Locke não era um empirista radical. O contrato social. O contrato social é uma teoria da área da filosofia política que buscou explicar a emergência do Estado e sua função como organizador da sociedade. Segundo Locke, o homem vivia num estado natural onde não havia organização política nem social. Estavam num estado de guerra e desorganização constante. Então, para solucionar esse vazio de poder e ordem, os homens concordariam livremente em constituir-se numa sociedade política organizada. John Locke era contrário à ideia de que um governante deveria ter poder absoluto sobre as decisões ligadas ao bem-estar do povo, mas concordava que era necessário existir um poder de julgamento imparcial que estivesse além dos cidadãos. Para Locke, o Estado deveria agir de acordo com os interesses do povo, argumentando que as pessoas tinham direitos básicos que deveriam ser fornecidos a eles pelo governo. Esses direitos incluem o direito à liberdade, à vida e à propriedade. O homem passaria a influir diretamente nas decisões políticas da sociedade civil e, por sua parte, o governante tomaria as medidas necessárias para garantir que os direitos previstos no Pacto Social fossem colocados em prática. O liberalismo é um conceito que se baseia na liberdade individual, tanto econômica, política, religiosa ou intelectual, contra atitudes coercitivas por parte do poder estatal. No liberalismo, encontramos alguns princípios fundamentais. São eles: o individualismo, onde o indivíduo é o responsável pelo próprio sucesso ou fracasso na vida. Liberdade. A liberdade para Locke era uma liberdade do ponto de vista humano, onde as pessoas teriam liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, onde a lei resultaria da vontade geral. Liberdade é um direito natural. Propriedade. O direito à propriedade é natural também, e o que confere ao homem direito à propriedade é o trabalho. É através do trabalho que as coisas deixam o estado natural e se tornam propriedades. Igualdade, onde todos têm igualdade perante a lei. A lei deve ser igual para todos. Democracia, onde todos os indivíduos devem participar. Locke defendia o direito à deposição no caso da quebra do contrato. Em contraponto às ideias liberais, temos o Ubuntu, que é um conceito africano de ética coletiva, a relação entre o indivíduo e a comunidade. Esse conceito é bastante atacado, pois se opõe ao individualismo exaltado pelas ideias liberais.
O Ubuntu tem variação de acordo com a região ou país do continente africano, mas sempre traz a ideia de eu só fico feliz se todos estivermos felizes. O Ubuntu é uma opção e uma filosofia que nos permite enxergar alternativas aos padrões já impostos. Uma frase que resume bem o conceito é: eu sou porque nós somos. Sou força porque todas nós somos. Sigo porque seguiremos todas juntas. Eu sou Marielle Franco. Mulher, negra, mãe da favela. Eu sou porque nós somos.